ideia da democracia ela surge na Grécia, tá? No século V antes de Cristo. Então, há 2.500 anos, 2.500 e poucos anos. Né? O primeiro cara que idealiza a democracia se chama Clístenes. Ela vem em contraposição à aristocracia, né? Que é quando o poder está na mão da elite econômica da época. Né? Então, ela surge na Grécia, né, especificamente em Atenas, como uma forma de organização da cidade. Né? Na Grécia Antiga, cada cidade era um estado, uma cidade-estado, e elas tinham sua própria forma de organização política. E a primeira a adotar essa forma democrática é Atenas. Então as mulheres, nem os estrangeiros, nem os escravos poderiam votar ou poderiam ter voz. Né? E a forma da democracia que eles faziam era mais ou menos parecido com isso. Eles se reuniam na praça, né, que se chamava Ágora, e eles colocavam publicamente aquilo que eles pensavam, né, que eles desejavam para a cidade, e era votado ali publicamente e tomadas as decisões da cidade, né, pelas pessoas que eram cidadãos e que tinham o direito de estar falando. De lá não existia essa forma ainda de tripartição de poder. Né? Então, as pessoas escolhiam as suas regras, né, de vivência, as decisões da cidade, mas existia o judiciário, né? Existia quem aplicava a lei. E de que forma era escolhida essas pessoas que eram servidores públicos? Né? Era através de sorteio. Então se sorteava alguém e essa pessoa, a partir daquele momento, era o juiz. Ser juiz funcionava na figura do judiciário. Então a escolha ela era aleatória. Né? Eu acho interessante pontuar isso, porque eu acho que eu vou entrar até em divergência com alguns aqui, mas eu acho essa forma mais democrática do que a gente tem atualmente. Vocês podem concordar, mas eu particularmente acho. E vou falar porque depois. Eu acho que a forma aleatória de escolha de um representante mais democrática do que a nossa forma atual de democracia. Mas essa é só um ponto que depois a gente pode abordar. Porque você declare que um país ou um local é democrático, né? Além do voto. O fato de votar não significa especificamente que se é democrático. O Iraque, Saddam Hussein, você tinha eleição. Ele ficou 23 anos no poder. Só que essas eleições eram fraudadas, as pessoas iam lá, sabia que tinham que votar nele, não tem conversa. E, então, o fato de votar não significa exatamente que se tem democracia. Para se ter, de fato, uma democracia, você tem que ter liberdade de opinião, né? Então, todo mundo tem que ter a liberdade de discordar ou concordar com quem quer que seja, entre aspas, também, né? Porque você não pode ir contra os princípios dos direitos humanos, por exemplo. Você pode querer defender que deve matar metade da população do país. Mas você tem que ter liberdade de opinião, de concordar de que deve formar essa praça ou não. Eu acho que não. Eu acho que sim. Cada um tem que ter o direito de achar o que quiser, o que achar que é mais conveniente para si e para a sociedade como um todo. Então, a liberdade de opinião é algo muito importante e essencial na democracia. A liberdade também de imprensa, né? Você não ter e a multiplicidade de imprensa. Eu acho que
um dos problemas do Brasil, na democracia brasileira, é essa. Né? Você tem uma emissora que domina 85% da opinião pública. Isso é algo relevante. Claro que essa mídia, esse meio social de comunicação, ele tem um posicionamento, né, que ele coloca para as pessoas e que as pessoas, de modo geral, compram. Né? Eu não estou falando que é certo ou que é errado, mas que compram a ideia. Né? A população brasileira, isso dados do censo de 2010, ela é formada por 47% de pessoas brancas, 43% de pessoas pardas, 7% de pessoas negras, 1% de pessoas amarelas e 0,4% de pessoas indígenas. Essa é um pouco o retrato da população brasileira com relação à sua etnia. A Câmara de Deputados brasileira, com seus 503 deputados, se autodeclararam na eleição de 2014, 80% brancos dos que foram eleitos. Tá? Ela é formada por 80% de brancos, 14%, 15% de pardos e 4% de negros. O Senado, os 81 senadores, 81% são brancos, 18% são pardos. Com relação ao sexo, na população brasileira a gente tem 51,6% de mulheres. No Senado, na atual legislatura, nós temos 18,5% de mulheres, são senadoras, e na Câmara dos Deputados, 9,94% são mulheres. Ou seja, você tem 90% de homens. Um deputado federal tem um salário de R$ 33.763 por mês. Além desse salário, ele recebe um auxílio moradia de R$ 4.253. Além do auxílio moradia, ele tem carro à disposição e passagens para ir e voltar da sua residência durante os finais de semana. Além disso, ele tem uma verba de gabinete de 92 mil para contratar até 25 funcionários e pode gastar de 30 a 45 mil reais com alimentação por mês. Então, cada deputado federal brasileiro custa a população brasileira 168 mil reais por mês. Juntos os 513 deputados, eles custam 66 milhões por mês aos cofres brasileiros, a nós. Então é gasto R$ 1 bilhão por ano para se manter os deputados, sem contar os senadores federais, sem contar os senadores. Fazendo uma comparação rápida, só o salário, sem os outros benefícios, só o salário de 33 mil, ele é 18 vezes o salário médio da população brasileira ou 36 vezes o salário mínimo. Isso é quanto recebe um deputado. Desses 513 eleitos deputados na nossa Câmara Federal, 300 e poucos, mais de 60%, são investigados por algum crime. Já que não estamos aqui só a passeio, já que Quero cumprimentar aqui a iniciativa, tanto do Cursinho Prometeus,
de organizar essa atividade fora da própria educação formal ali do cursinho, né? E agradecer também o convite à Ecos, né, que nós ajudamos a organizar, que é uma associação que atua com cultura e arte aí nas periferias da cidade de Campinas. Então foi bom compartilhar com vocês isso, né, a iniciativa de organizar, e é bom que vocês estejam aqui. Bom, quando surgiu a proposta de discutir a questão da democracia, como vocês estão no processo de formação para vestibular e também estão vivendo o contexto, né? Então é bom que a gente traga aqui, alguns elementos já foram trazidos, de coisas que fundamentem essa coisa que está avizinhando aí, daqui a pouco vocês vão prestar vestibular, né? Como também a relação disso com a atualidade brasileira. Tem a ver, inclusive, com o papel social nosso. Porque nós, nesse momento, por exemplo, vocês são estudantes do cursinho Prometeus, vão prestar o vestibular, mas não estão fora do mundo. Quer dizer, isso não isola vocês. Nós somos a juventude que está, a juventude que está no cursinho, mas é a juventude que está vivendo o dia a dia da sociedade brasileira. O povo colocou, o povo deveria poder revogar os mandatos, né? Mas não é assim. Bom, então eu queria trazer um pouco isso, o professor já trouxe aqui, dessa questão do Estado. Pensando um pouquinho, ele falou do fundamento da democracia, o governo do povo, né? Da Grécia, da Ágora, da praça, onde as pessoas discutiam, depois isso vai passando para uma representação. E eu queria pegar uma outra questão, que é a questão do conceito de Estado. E esse Estado, ele tem as responsabilidades assim, da organização, da mediação dos conflitos e do controle social. Aí, gente, um dos escritores que vai falar um pouco do Estado, ele, que é o Max Weber, ele define o seguinte, talvez vocês já tenham visto isso no cursinho, mas ele define o Estado como, entre aspas, dele próprio, né, o monopólio da força legítima. Ou seja, para fazer o controle social e a mediação, ele tem o monopólio da força, o Estado. O problema é que nós temos um desequilíbrio disso. Vamos discutir, né, e que o professor passou assim, em alguns dados na história também, citando locais onde, por exemplo, há o direito ao voto. No entanto, são regimes autoritários, são regimes totalitários, para dizer o seguinte, o Estado, quer dizer, a forma do Estado se organizar, ele vai definir um pouco também, né? Ele está muito vinculado ao tipo de sociedade. Então também não é só há um Estado aqui soberano que desempenha o seu papel teórico que vai garantir que a democracia de fato ocorra. Então, por exemplo, no Estado escravista, no Estado asiático, no Estado feudal, no Estado burguês, você tem a organização do Estado. Agora, isso não garante a democracia. Isso também não garante só o fato de haver a existência do Estado. E tem uma função também que está vinculado a ela, a essa concepção do Estado, que para nós é a questão da exploração do trabalho, né? Para quem faz uma análise marxista. O Gramsci vai dizer o seguinte: o Estado equivale ao conjunto de todas as atividades voltadas à conservação da exploração do trabalho. Depois nós vamos chegar nessa questão do trabalho e por que o Gramsci dá esse destaque, porque ele está avaliando o Estado capitalista, certo? Então, e mesmo a análise marxista é em relação ao Estado capitalista, que eles atribuem a questão de ser o Estado burguês, né? Bom, nesse sentido, é o seguinte, há outros instrumentos
de desequilíbrio dessa relação dos três poderes. Inclusive para manter esse papel da coação, que é a ideia mais lá do Max Weber, como para manter essa ideia da garantia da exploração do trabalho, vão surgir outros instrumentos de poder. Nós podemos inclusive atribuir outros poderes. O professor aqui citou um, que é o poder dos meios de comunicação. Quer dizer, a grande mídia, né, e ele citou uma única emissora que detém um certo monopólio da opinião no país, mas são 6 famílias que detêm o monopólio de toda a comunicação no Brasil. E isso vai determinar a opinião das pessoas. Aqui a edição de um meio de comunicação, ele determina o que é notícia, o que não é notícia. E o monopólio da comunicação, portanto, constitui também um poder, vamos chamar aqui de quarto poder, que acaba desequilibrando essa relação. Mas o fato é que nós não temos uma democracia plena no país ainda. Bom, só trazendo mais um dado de um quinto poder, vamos dizer assim, que esses grupos, quer dizer, os coronéis representados no Congresso e outras linhas de pensamento que disputam o espaço do poder político, eles também estão lá e vocês já ouviram falar, é inevitável que isso surja. Aqui não tem uma crítica necessariamente a uma religião ou outra, mas lá dentro do Congresso há um quinto poder, vamos dizer assim, que é a chamada bancada BBB. Vocês já ouviram falar, se não ouviram, vão ouvir, do boi, da bala e da Bíblia. Então, esses grupos de representação dentro do Congresso Nacional, eles formam um lobby. Então, esse grupo, ele constitui um quinto poder. E assim, se a gente for avaliando a sociedade brasileira, isso vai se constituindo em outros poderes que têm influência na República, né? E que vão afastando o povo dessa participação. O Estado brasileiro, ele mantém o que há de pior do patrimonialismo, do regime burocrático e do próprio Estado moderno. Então, hoje ainda, há pessoas que se sentem à frente de um cargo eleito, ele não se sente representante, ele se sente dono daquilo ali, como nós estamos vendo aqui agora, como está atualíssima essa questão. É burocrático porque a média da sociedade brasileira, ela não tem acesso a um conjunto de benefícios. A questão do Estado moderno, eles vão dizer o seguinte, ó, esse Estado, ele precisa estar ancorado em 3 conceitos. O conceito da eficiência, da eficácia e da efetividade. A eficiência, em resumo, é o tal do custo-benefício. A eficácia, ela tem a ver que se aquela política chegou na população. E a efetividade, se aquela política chegou na população e gerou uma outra condição para essa população. Agora, a atual situação do Estado brasileiro só considera a eficiência. Justamente para poder colocar o mínimo possível para poder garantir, né, a política. Agora, a crise, é uma crise humanitária, por exemplo. Basta ver as inúmeras pessoas que hoje, né, se jogam ao mar lá em direção à Europa. Essa semana aqui foram resgatados 1000 pessoas que tentando cruzar lá de Bangladesh em direção à Europa, né? Para poder tentar se salvar da guerra, da miséria, enfim. Então nós estamos vivendo uma crise humanitária. Então hoje a gente vê
até uma banalização do conceito de democracia, né? Então o cara, por exemplo, ele aparece dizendo as suas ideias, seus pensamentos, uma informação distorcida da maneira que ele quer no meio de comunicação, e se você critica ou você diz o seguinte, precisava de um conselho, de um controle social desses meios de comunicação, ele diz, ah não, mas e a democracia? Aí ele pega e reivindica a democracia, a liberdade de imprensa. Mas nós temos um papel de trazer à baila esse debate da democracia sobre todos os aspectos. Porque, afinal de contas, tendo, como nós já dissemos aqui, os meios de comunicação concentrados, não é verdade que todos nós aqui temos a nossa opinião refletida nesses meios de comunicação. A gente não tendo autonomia de fato para debater as políticas do Estado, é evidente que nós não temos uma democracia plena no país. E por último, o que nós estamos vendo no país, né? A eleição direta, quer dizer, ela tem a ver, por isso o professor destacou essa questão do voto, ela tem a ver com um certo princípio da democracia, porque senão pode tudo, pode pegar, tirar uma pessoa sem crime, a outra que tem os crimes declarados eu deixo lá porque está tudo indo bem. Então, como é que faz? Se pode isso, se pode o povo decidir e depois você dá outro rumo dentro de uma casta de interesses, então não tem. Aí um é denunciado, é preso, o outro é denunciado por crimes mais graves e fica aí, saio ou não saio da cadeira aqui onde eu estou. Então essas coisas, é diante disso que nós estamos vivendo. Ou seja, nós precisamos falar da radicalização da questão da democracia no país. Esse julgamento que nós estamos fazendo não tem uma discussão de gênero, olha, vai estar incidindo uma hipocrisia. Porque aqui nós estamos julgando a primeira presidenta do país, independentemente do que ela tenha feito, certo? Existe uma questão de gênero, existe uma imposição machista. A gente vai trazer esse conceito. O que é machismo? Estou aqui durante os nossos últimos anos, e olha só, nós temos apenas 30 anos de democracia. Isso comparado a outros países que já são centenários em termos disso, a gente está muito, assim, a gente está caminhando. Só que é aquela coisa, a nossa democracia, ela sofre golpe em cima de golpe. E o que acontece com uma democracia? O que acontece com uma pessoa que sofre golpe toda hora? Ela vai estar machucada, né? Então eu acho que é isso. E esse gesto que a gente faz aqui é um gesto milenar, gente, de se reunir num lugar aberto, público, e falar sobre qual é a melhor forma de governança. Isso os gregos faziam lá atrás. E a gente aqui não deixa de ser um gesto de esperança. É muito comum as pessoas cobrarem coisas que não é de responsabilidade exatamente do poder, por exemplo, né? Então, por exemplo, a garantia de um emprego. Durante muito tempo, as pessoas pensaram e continuam pensando que o papel de um político era dar emprego para ele. Não é, pô. Serve como compra em voto, né? É verdade, promete efetivamente. Me apoia, vai lá, distribui santinho, sei que lá, que quando eu for eleito, não sei o que lá. Isso aí acontece direto. É a regra essa, né, na prática. Mas é disso que a gente direito, cada um tem liberdade de pensar, de idealizar a sociedade da forma que quiser, sabe? Não é porque o cara é de direita que o cara não presta, é porque o cara é de esquerda que o cara é bom. Isso não significa. Mas eu acho que alguns princípios básicos, eles têm que ser respeitados, sabe? Minimamente, exatamente. Por uma pessoa que quer ser representante de uma população, sabe? O direito à diversidade, o respeito à mulher, sabe? O respeito ao pensamento diferente. São coisas básicas que qualquer independente, se é de direita ou de esquerda, é uma questão humana. Exato, é uma questão humana. Então, se o cara não respeita isso, sabe? Então, a democracia não pode se tornar a ditadura da maioria.
é um grande risco para a democracia. Se tornar a ditadura da maioria. O direito à diversidade, o direito das minorias, eles têm que ser respeitados.